Não é com todo mundo não, tá? Mas se você for homem de um determinado grupo da esquerda, você é um alvo na sua cabeça. Não é todo mundo da esquerda que está a perigo, não. Sindicalistas não estão. O risco é com uma esquerda urbana, de classe média, jornalistas, professores universitários, artistas. Se uma mulher de esquerda acusa um homem desse ambiente de comportamento misógino, o efeito pode ser de colapso total da vida, da carreira, ostracismo. O assunto, claro, é o episódio da semana passada do Rádio Novela Apresenta, que foi um ataque desferido contra o editor André Conte, da editora Todavia. Eu quero ser muito cuidadoso aqui, porque o objetivo é ser claro com a natureza da crítica que eu vou fazer. Nós estamos vivendo um novo macartismo. Como todo macartismo, ele é movido à histeria coletiva, é puritano e é principalmente intimidador. Todo mundo tem medo de ser acusado, claro que tem. No momento em que se é acusado, a pessoa vai ter certeza de 3 coisas. Não há defesa possível, a acusação já é por si um veredito. Por quê? Porque não se pode questionar o acusador. Número 2, que ninguém ouse defender o acusado. Um ou outro até tem a coragem de erguer a cabeça para dizer, peraí, mas precisa de muita coragem. O ato de defesa atrai para si todas as culpas do acusado. E por fim, a acusação de um delito moral dura para a vida toda. Isso quer dizer que pode se tornar um sepultamento em vida. Como sempre acontece com macartismos, essa é uma história que tem, de um lado, a democracia, os valores do iluminismo, a ideia de que todos somos iguais em nossos direitos, de que toda história tem pelo menos 2 lados, pelo menos, de que todos somos capazes de crescer, de aprender, de melhorar, de que não somos definidos pelas bobagens que fizemos no passado, de que a vida é complexa, de que as pessoas são complexas, de que todos somos inocentes até que se prove o contrário. Do outro lado está a rejeição de tudo isso, de que o grito da massa se sobrepõe à pessoa. A direita não tem nada a ver com isso. Esse macartismo aqui é só de esquerda e se restringe à esquerda. Ninguém da direita pode ser destruído por ele, só gente intelectualizada de esquerda. O que cá entre nós é inacreditável, né? A barbárie vem de quem se diz progressista e lê livros. E aí que eu quero ser muito cuidadoso, tá? Porque o Rádio Novela Apresenta é de longe um dos meus podcasts brasileiros favoritos. A equipe que o faz é incrível. São capazes de contar uma história com uma sofisticação ímpar. E não é à toa, porque a sua gênese está no melhor podcast serial já feito no Brasil, Praia dos Ossos. Não existe um produto de narrativa em áudio melhor do que Praia dos Ossos. Não tem. Não em português. E do Apresenta, olha, tem alguns episódios que já ouvi mais de uma vez. O da origem do Chester, aquele da Perdigão, é ótimo. A história da arquiteta Lota de Macedo Soares, a morte do brasileiro, do naturalista brasileiro Augusto Ruski, com seu tratamento com o cacique Raoni. Cara, eu podia ir longe aqui. Eu gosto das histórias que eles escolhem, da delicadeza com que costumam pensar detalhes, da sofisticação da narrativa. É um produto muito especial. Só que a segunda história do episódio da semana passada, narrado pela jornalista Vanessa Bárbara, não tem nada disso. É só um ataque covarde. Em inglês, o nome desse tipo de jornalismo é hit piece, uma peça de ataque direto contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. O episódio é puritano, moralista, maniqueísta e já tem um impacto devastador sobre as vidas do editor André Conte, da sua mulher, das suas filhas. Talvez da sua editora Todavia, o que... Vanessa e André foram casados. André teve um caso, quando descoberto negou, falou com amigos o tipo de bobagem que homens de 30 anos falam com amigos. Vanessa leu as mensagens porque instalou um software espião no computador do marido, se sentiu profundamente humilhada, foi há 14 anos. Não superou até hoje. O que essa história tem de excepcional? Com franqueza, nada. O nome disso é vida. A gente trai, a gente é traído, a gente tem tesão, quem está conosco também tem. A gente espera uma coisa, o outro espera outra, a gente se pinta do melhor jeito para os nossos amigos, quem está conosco explica outra coisa para os seus amigos, do melhor jeito. Claro que dói. Viver é muito perigoso, não contaram para vocês, não? E a gente é neurótico, sabe? Por quê? Porque a alternativa a ser neurótico é pior. Eu sei, eu sou do tempo em que na esquerda e no mundo dos jornalistas, escritores, etc., a gente lidava com as dores via Freud. Hoje a ferramenta é outra, o identitarismo.
É na base da disputa de virtudes e opressões, suco de moralismo. Mas que derrota, hein? Vocês sabem há quantas anda a investigação a respeito do assédio sexual do ex-ministro Silvio de Almeida? Eu conto. O depoimento da ministra Aniele Franco não foi anexado ainda ao inquérito. Por quê? Não tem explicação oficial. Mas as acusações contra o Silvio não estão se concretizando ali onde importa. Não estão ficando de pé na investigação policial. O ministro era uma das maiores estrelas do movimento negro, uma estrela política da esquerda em ascensão. Foi destruído como pessoa numa semana. Foi dado direito à defesa? Não. Foi provado alguma coisa? Não. A regra é clara. Se uma mulher acusa um homem de assédio sexual, ele é culpado. Se alguém tenta defendê-lo, bate-se duro porque é conveniente. Essa é a lógica do identitarismo. Gente, tentaram cancelar como racista 2 vezes a historiadora Lilia Schwartz, uma das intelectuais mais importantes no desenho da compreensão do papel dos negros no Brasil. E, aliás, alguém sabe aí como está o processo contra o ator Marcius Manning? Está caindo um após o outro. Uma das conclusões às quais a justiça já chegou é que a combinação das testemunhas, as mulheres que o acusam, combinaram o jogo do que iam falar. Se você acusa uma pessoa pública de misoginia, de homofobia, de racismo na internet, a acusação é por natureza um veredito. Se o acusado for homem, as chances de escapar da acusação são mínimas. Esse pedaço intelectualizado da esquerda está num surto autofágico, tem expectativas irreais a respeito de como os seres humanos são e tomou a decisão de privilegiar a perversidade. Falam em justiça, em garantismo, não praticam nada disso. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Turma, vem cá. Eu acho que a esquerda está cometendo alguns erros graves, tanto táticos quanto mesmo de compreensão do problema oferecido pela extrema-direita. O episódio da semana passada, da crise do Pix, foi um dos mais evidentes a respeito disso. Esse surto agora de aniquilação política das pessoas é outro. Essa vai ser a conversa dominante aqui nos próximos 2 anos, porque a democracia brasileira ela segue em risco, como a americana também. Não é uma conversa popular. A maior parte dos veículos jornalísticos digitais vão para uma ponta ou para outra. Uns dizem que o governo está certo em tudo e tentam ficar explicando o fenômeno do pobre de direita. Outros são apologistas do bolsonarismo. E o que a maioria das pessoas quer é ouvir a reafirmação das suas crenças. Os algoritmos empurram todos para esse lado da busca do conforto, sabe? Aquele quentinho do eles são o mal, nós o bem. O que a gente faz aqui não é aquilo que os algoritmos gostam mais. A gente questiona e, olha, vamos continuar questionando. Vamos continuar tentando entender e precisamos da sua assinatura. Se você considera que o que fazemos é importante, precisamos do seu apoio. Assina o Meio. E esse aqui, esse é o ponto de partida. A vida adulta é boa, mas olha, dói. Vai acontecer alguma coisa em algum momento que vai fazer doer. É com todos nós. E quanto mais tempo a gente vive, mais momentos de dor vão acontecer. Sabe uma coisa estranhíssima a respeito de dor? É que a gente se apega a ela. Aí fica ruminando aquela coisa. A vida fica pior? Fica. Mas a gente faz. Todos nós, em algum momento da vida, fazemos isso. Mas aí que tem uma arte que é difícil. Me permitam ser muito liberal aqui. É a arte de perceber que é contigo. Se você vai remoer aquela dor o resto da vida ou se você vai se libertar. Se libertar não é fácil, porque a liberdade em relação à dor inclui assumir a responsabilidade de que a vida é sua, é contigo. Reconhecer a sua parte na criação da dor, aí desapegar. Então todos nós precisamos em algum momento assumir o que está na nossa conta, decidir se o plano é se apegar à dor, ao que passou, ou deixar embora, se expor a viver algo novo. Deixar o passado ficar pequeno e construir a própria felicidade, sabe? É muito liberal isso, responsabilidade individual. É também budista. É também freudiano. Eu sou do tempo que a gente se sentava num divã para assumir a responsabilidade pela própria vida, ou se deitava, né? Entre a inteligência brasileira progressista parece que a prática foi abandonada. Mas olha, é bom ser adulto.
Mas para ser bom, precisa de coragem para assumir o tranco, enfrentar a dor e deixá-la embora. Não ensinamos mais isso. Nesse mundo de microagressões, espaços seguros e de considerar que toda mulher, toda pessoa negra, todos na comunidade LGBTQIA+, são vítimas eternas, incapazes de defesa, incapazes de ação, sem agência a respeito das suas próprias histórias, isso se perdeu. Ninguém amadurece mais. Simone de Beauvoir, Martin Luther King, eles não eram identitários. A coisa pela qual lutavam são os ideais iluministas, a coisa que exigiam, com ação, com ideias, com força, com disposição, era o cumprimento das promessas feitas, mas não entregues da democracia liberal. Queriam um mundo onde todos são realmente iguais nos seus direitos, um mundo onde as oportunidades são iguais. Betty Friedan, Gloria Steinem. O identitarismo não luta por isso, ele se disfarça da mesma luta, só que na prática é outra coisa. O que ele propõe não é uma sociedade igualitária, é o contrário disso. O que ele constrói é uma sociedade fragmentada, tribalizada, dividida em grupos organizados por identidades, na qual um grupo disputa com o outro os espaços que existem. A moeda dessa disputa vem na forma das opressões sentidas ou percebidas. O resultado prático é o que estamos assistindo. Tribunais do Santo Ofício puritanos, só que de esquerda. Esses surtos já aconteceram antes na história, tá? É o terror da Revolução Francesa. Vai se acusando a todo mundo do grupo interno de antirrevolucionário até a última guilhotina. É o macartismo americano. Todo mundo é comunista e ai de quem quiser defender. Toda acusação é, por natureza, veredito. Os identitários não só alimentam a impressão que os eleitores de direita constroem da esquerda, eles têm também o dom da autodestruição. O problema é o seguinte, com essa lógica dos cancelamentos, a recusa em amadurecer ainda vão terminar por criar um clima político que faça vitórias importantes das minorias começarem a retroceder. E isso é imperdoável. Want your problem solved? Want that burden lifted? Right now, you want those frustrations and inner conflicts quieted, and you want inner serenity in your soul? Do you want that? You really do? All right, you can. Right now, if you let Christ come into your heart. Esse aí é o Billy Graham, o homem que ajudou a ampliar o número de evangélicos, olha, no mundo todo. Ele esteve no Brasil em 1974, foi recebido com honras de estadista pela ditadura militar e pregou num estádio do Maracanã lotado de fiéis. Sua missão era fazer crescer a igreja evangélica por aqui, como fez na Europa, África e Ásia. Graças aos evangélicos, o cristianismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. Cresce tanto que consegue eleger presidentes como Trump, Bolsonaro. Evangélicos da Fé ao Poder é um documentário em 3 episódios que conta a história dessa denominação cristã, do seu início nos Estados Unidos, a sua explosão social e política em aliança com a extrema-direita mundial. Ele é essencial para quem quer entender esse grupo religioso e como ele pode afetar os rumos da humanidade. Já está disponível no aplicativo do Meio Premium. Assista.